Oi, pessoal! Estamos muito felizes por apresentar a nossa terceira entrevista do programa Pode Crer, um programa criado pelos alunos dos anos finais do Colégio Educar. E hoje, diante das comemorações do Dia das Mães, estamos aqui para conversar sobre a maternidade e sobre o conceito das mães atípicas. Você já ouviu falar sobre esse conceito? Mães atípicas são mulheres que têm filhos neuroatípicos, ou seja, com uma deficiência física ou intelectual. E para falar desse tema, nós estamos aqui com a Ludmila e gostaríamos de primeiramente agradecer por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda, Ludmila. Muito obrigada, quero agradecer primeiramente ao colégio pelo convite, às alunas, professores e demais pessoas envolvidas. Espero, poder levar a vocês um pouco de conhecimento, acerca da prematuridade, porque para quem não me conhece, eu sou mãe do José Pedro. Atualmente ele está com 4 anos e 6 meses. Ele tem o diagnóstico de paralisia cerebral, diplégica espástica e tem também o diagnóstico de autismo nível 1. Então eu quero agradecer. Muito obrigada, meninas. E para começar, com quantos anos você foi mãe e como foi sua reação a descobrir que seria mãe? Então, eu engravidei com 24, ganhei o José Pedro com 25 e a partir do momento que eu descobri que estava grávida foi um momento de muita alegria, tanto para mim quanto para todos da minha família ao meu redor. O José Pedro foi uma criança assim, muito desejada mesmo e eu fiquei um pouco surpresa porque como a gente já vinha se preparando, cuidando de alimentação, suplementando vitaminas antes da gravidez. Então, no momento que eu peguei o positivo, eu fiquei surpresa, sabe? E imediatamente, já entreguei minha gravidez nas mãos de Deus, pedi muito a Nossa Senhora para tomar conta. Então, assim, foi um momento muito especial mesmo na minha vida, muito desejado. Como foi sua gestação? A minha gestação, até as 25 semanas, foi muito tranquila, muito tranquila. Eu estava trabalhando normalmente, fazia o acompanhamento da gestação por meio de um aplicativo próprio para gravidez, porque foi uma coisa assim, muito planejada, muito desejada mesmo. Fiz o pré-natal certinho, cuidei muito da alimentação, atividade física, as suplementações, que é muito importante também durante a gravidez. Então estava indo tudo 100% normal, sabe? E foi uma gravidez com pouco enjoo, fui uma grávida assim muito tranquila, com poucos desejos, que geralmente muitas mães desenvolvem esses desejos malucos assim por coisas diferentes. Então eu fui muito de boa, sabe, assim, muito tranquila mesmo. Foi uma fase que eu me senti muito assim vaidosa, sabe? Foi um momento que eu me senti muito bonita. Eu acho que foi a melhor fase comigo mesma durante toda a minha vida. Em que momento você descobriu que teria um filho atípico e como foi sua reação? Então, de 25 para 26 semanas, eu tive uma infecção urinária, E a partir desse momento que eu percebi que eu estava com esse início de infecção, já procurei atendimento aqui na Gamar, começaram as medicações. Então, no prazo de 1 semana, eu tive assim, minha vida totalmente transformada. Passei por bolsa rota, contrações, fiz de tudo que estava ao meu alcance, para ver se eu segurava mais o José Pedro na minha barriga, porque 26 semanas é muito prematuro, ele é considerado uma criança prematura extrema. E a partir daquele momento que eu percebi que não ia dar para levar a gravidez adiante, porque a gente estava em caso de risco mesmo, tanto para mim quanto para ele, bate aquele medo, um pouco de desespero, mas eu tentei me agarrar à minha fé para confiar que Deus estava no comando de tudo e era um momento que a gente tinha que passar mesmo. E vem o medo da sequela, porque como ele é muito prematuro, todo mundo lá do hospital, no fundo, não confiava que ele poderia escapar. Porque ele era muito pequeno mesmo. Ele é uma criança que nasceu com 1,80 kg, 36 centímetros, então
para a medicina é realmente um milagre. E eu confio muito que ele é um milagre e veio para transformar muito a minha vida. Com 2 anos, eu e meu marido, né, a gente já vinha percebendo assim, alguns sinais. Então, com os 2 anos dele, veio o diagnóstico de paralisia cerebral, porque ele tinha muitas dificuldades motoras, não estava sentando direito. E aos 3 veio o diagnóstico de autismo nível 1. Então, a partir desde que ele nasceu, eu sabia que a minha maternidade ia ser um pouco diferente do que é planejado, né? Então, desde que eu entrei no hospital, eu sabia. É tanto que a DPP dele, né, data prevista para o parto, era 25 de fevereiro e eu tive ele dia 22 de novembro. Então, só por aí dá para vocês imaginar, assim, perceber, né, o tamanho da graça que eu tenho. Quais dificuldades você encontra no seu dia a dia como mãe? Então, como mãe, assim, a vida da gente muda. A maternidade em si, a partir do momento que vem o positivo, a vida da gente muda muito. Muda as prioridades, os sonhos. Filho vem para acrescentar a vida da gente. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com esses palpites limitantes que colocam em cima dos filhos da gente. Comentários que às vezes a gente queria que nem fizessem perto da criança, porque a gente sabe que os filhos sentem. E a gente tem esse intuito de querer proteger. Porque quando vem um diagnóstico, a primeira coisa que passou na minha cabeça, meu Deus, o que ele vai passar? Porque quando eu descobri, por exemplo, que ele é autista, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Como vai ser a reação das outras pessoas com ele? Como vai ser a inclusão social dele? Porque a gente vê muitos olhares de dó, de pena, de julgamento. Quando ele está em crises nervosas, porque tem dia que ele acorda mais estressadinho, mais nervoso, a gente vê aqueles olhares assim, como se ele não fosse educado, entendeu? São poucas as pessoas que têm esse entendimento e sabem o que uma criança autista passa. E assim, tem também, eu como mãe atípica, eu tive que aprender a lidar também com essa ansiedade também de querer que o desenvolvimento dele fosse assim, pelo menos um pouco mais perto do desenvolvimento de uma criança de 9 meses. Porque quando vai dando ali 1 aninho, seu filho ainda não está sentando sozinho. Aí todo mundo já fica, já tá andando? Aí bate aquele medo, aquele desespero mesmo, sabe? Meu Deus, e agora? E assim também, o meu dia a dia é totalmente diferente de uma mãe atípica. Porque o meu filho, por exemplo, ele tem paralisia. Ele tem essa rotina dele de atendimentos. Então, desde que eu tive ele, a minha vida é voltada para ele. Agora, no momento, ele está sendo muito bem acompanhado, graças a Deus, pela UPAEL aqui na Gamar. Faz tratamento no SARA de Brasília, também na PAI de Presidente Olegário. Então, assim, são uma sequência de acompanhamentos, de médicos. Eu, por exemplo, só fui ter conhecimento a respeito de determinados médicos quando ele foi precisando. Eu não tinha assim, esse conhecimento a respeito desse assunto. A prematuridade em si, eu acho que é um assunto ainda que não é tão divulgado no nosso dia a dia, sabe? São poucas as pessoas que tenham um conhecimento acerca disso. E o que isso leva, o que isso causa na vida de toda uma família. Porque graças a Deus, eu e o José Pedro, a gente é muito bem amparado pelos meus familiares, pelo meu marido. Então, assim, a gente, pelos amigos também, que sabem os diagnósticos dele, entendem as situações. E a alimentação dele, por exemplo, é diferente de uma criança que não tem algum diagnóstico, né? E para finalizar, como você se sente sendo escolhida por Deus para cuidar e educar uma criança especial? Olha, como eu já tinha dito, eu me sinto muito amada e muito cuidada. Sinceramente. Quando eu paro assim para pensar em tudo assim que eu já passei, que eu vivi, momentos que eu nunca imaginei viver, porque eu fiquei 89 dias dentro de um hospital, sonhando com o momento que eu ia vir embora com meu filho nos braços para casa.
e correndo o risco disso não acontecer. Então, quando eu me lembro assim, de tudo que eu passei durante todo esse período e tenho vivido, né, até hoje, assim, porque cada fase que a criança vai passando é um novo aprendizado que eu tenho que adquirir, é um novo desafio mesmo, sabe? Então, eu me sinto assim muito, muito, muito amada por Deus. Quando eu paro e olho para Ele assim, tem momentos que eu fico olhando Ele brincando, olhando Ele comer e falo: gente, Deus é especialista em milagres. Deus é maravilhoso. Eu falo assim, independente de religião, independente de crença, eu falo por mim mesmo, pelo que eu vivo, a minha experiência com Deus. Porque depois que a gente passa 89 dias dentro de um hospital, é impossível a pessoa sair de lá a mesma pessoa que era antes, sabe? Então, assim, é uma luta constante com ansiedade, né, também, com o cansaço da rotina, mas sempre vem aquele detalhezinho assim que Deus põe a mão e a gente vê que Ele tá ali, assim, te dando aquela força, te dando aquele suporte. Então, assim, a transformação que eu tive em toda a minha vida, o meu sentimento hoje é de gratidão. Se fosse para mim falar com Deus agora, eu ia falar: obrigada. Obrigado mesmo pela força que o Senhor me dá no dia a dia, por tudo, pelos detalhes, mínimos detalhes que Ele faz na minha vida, na minha família, principalmente pelo meu filho, né? Então, assim, eu quero aproveitar também, né, falar para vocês que é necessário esse cuidado, essa empatia também com outras mães, porque o que a gente, mãe atípica, passa no dia a dia é puxado, sabe? Assim, então, às vezes, quando você vê uma mãe assim, que tem um filho com alguma necessidade especial, trata com carinho, trata com respeito. Às vezes ela tá um pouco estressada, mas é devido ao cansaço do dia a dia, porque a gente não tem pausa. O filho atípico, ele precisa da sua atenção a todo momento. Então, eu agradeço, sabe? Assim, eu me sinto uma pessoa assim, muito cuidada, muito amada mesmo. Só tenho que agradecer mesmo. Em nome de todos os alunos, gostaríamos de te agradecer muito e dizer que você representa todas as mães que tanto lutaram pelo bem-estar de seus filhos, independente de suas dificuldades. Muito obrigada. Quero agradecer novamente, né, a todos da escola, do Colégio Educar, que me convidaram para estar passando para vocês um pouco do que eu vivo, né, da minha experiência como mãe atípica, mãe de um prematurinho. Quero aproveitar também, né, agradecer primeiramente a Deus, né, e a minha família, ao meu marido, a minha rede de apoio, aos meus amigos. Agradecer também aos profissionais dessa escola, aos alunos também, né, os coleguinhas do José Pedro, a professora Cíntia, que abraçou ele com muito carinho, recebeu ele assim, de uma forma tão assim especial mesmo, e é um carinho recíproco de todos os alunos da escola. Eu vejo esse cuidado com ele no dia a dia. E quero falar para vocês que fiquei muito feliz também de ver essa iniciativa, né, de estar levando conhecimento acerca dessa prematuridade, dessas mães atípicas. E quero aproveitar também a ocasião e ler para vocês um texto que me marcou muito e que vem me acompanhando durante todo esse período, né, desde que eu me tornei mãe. E é um texto sobre ser mãe de prematuro, porque se faz muito necessário falar a respeito, ter mais conhecimento acerca disso. Na minha opinião, os pré-natais devia ser passado mais para as gestantes, temas considerados assim necessários, os riscos, né, para que possa haver menos casos de prematuridade. Então, eu vou estar vindo aqui para vocês com muito carinho. E é uma forma também de eu mandar um abraço para as outras mães atípicas que eu tenho conhecimento, que são minhas amigas, que a gente convive no dia a dia. E que sirva também, né, de força para as outras mães que às vezes estão passando por isso agora, estão com seus filhos internados. Então, eu vou começar. Ser mãe de prematuro é ser pega pela surpresa e pelo despreparo. É não segurar o seu filho nos braços quando nasce. É olhar pela incubadora. É sentir sua cria pelas pontas dos dedos esterilizados sem álcool em gel. Ser mãe de prematuro é ser viciada no monitor. É ver seu filho respirando por aparelhos com sensores, medindo o que há de vida na sua criança.
São os benditos 88% de saturação. É ver o leite entrando pela sonda. É torcer para a quantidade aumentar todo dia. É uma luta. Que Deus abençoe seus filhos e que possamos, cada vez mais nos unir, dar força umas para as outras e confiar que tudo na mão de Deus tem um propósito e que se Ele nos escolheu para essa missão é porque a gente dá conta. Ele não coloca nada no nosso caminho sem estar do nosso lado para seguir em frente. Meu muito obrigada. Não se esqueça de deixar seu like e seu comentário. Não perca as próximas entrevistas. Muito obrigada por sua companhia. Pode crer. Colégio Educar. Educar para crescer.